Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica entrevistou Jair Bolsonaro horas antes das intervenções a que o ex-presidente se submeteu ontem em São Paulo. Tem muita coisa para a gente tratar, é uma entrevista aqui de página inteira, está publicada hoje na Folha de São Paulo, mas a gente pode começar pelo Mauro Cid, né, Mônica? O presidente disse, enfim, basicamente que o Cid era um resolvedor de pepinos, mas que não tinha acesso aos grandes segredos da República e que, portanto, não teria nada para delatar a respeito dele. Conta pra gente como é que foi essa Mônica, essa entrevista, Mônica, bom dia. Como é que foi essa Mônica Olha só, entrevista? Megali, o ex-presidente da República estava internado, né? Está internado ainda no hospital aqui em São Paulo. E eu falei com pessoas próximas dele que estavam lá. Eu falei, se eu der um pulo aí, gravo só falo com ele rapidamente, etc, etc. A pessoa falou, vem, entra por trás e tal, e vamos tentar ver se ele topa. Bom, eu cheguei, ele estava almoçando para depois começar o jejum, né? Foi um dia antes da cirurgia. E obviamente que o assunto, né, sobre o qual ele não tinha falado ainda de forma mais detalhada, Megali, era a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que por 4 anos ficou do lado do ex-presidente, como um carrapato. O ex-presidente disse que sempre tratou ele como um filho, que tem o maior afeto por ele. O que eu percebi ali? Que o ex-presidente está cuidadoso, o Bolsonaro está cuidadoso, não está atacando o Mauro Cid, está dizendo o seguinte, a coisa que eu achei ali, sinalizando, vamos dizer assim, uma paz com ele, sem cutucar a onça, com vara curta, diz que ele se coloca no lugar do Mauro Cid. Olha aqui, ó, ele fala que, ó, eu sempre tratei ele como um filho meu, eu sinto tristeza com o que está acontecendo com ele, eu não queria que ele estivesse nessa situação, né? Por que ele é investigado até hoje por fake news? O que é fake news? Aí falou aquelas frases típicas do Bolsonaro, né? Ele falou, ser acusado de fake news é como se acusaram de ter tratado mal um marciano, porque não existe isso no Código Penal brasileiro, né? Então, ele falou também que ele se coloca no lugar dele, que uma vez ele era segundo tenente do Exército, queria punir um soldado, e o superior a ele, Bolsonaro, falou, se coloque no lugar do soldado. Aí ele fala aqui, ó, quando eu voltei à tarde, eu pedi para rasgar o meu relatório e eu me coloquei no lugar do soldado. Nos meus dias de reflexão, eu me coloco no lugar do Cid. Daí ele ainda falou mais, falou, eu tenho um pensamento sobre ele, eu pretendo brevemente, se Deus quiser, dar um abraço nele. Então, ou seja, manifestando aí a expectativa de que o Mauro Cid não irá comprometê-lo, pelo menos não de uma forma grave. Agora, o que ele fala também, que é isso que você tocou, que é o principal, eu acho, né, Megali? Ele fala, olha, o Mauro Cid não... Ele trata o Mauro Cid, quer dizer, não como um personagem lateral, porque ele fala, não, ele cuidava das minhas contas bancárias, ele tinha uma procuração minha, ele cuidava de coisas da Michelle, da primeira-dama, ele... ele era um resolvedor de problemas, meio um super secretário. Então, desse ponto de vista, ele era central. Agora, ele não participava de reunião alguma, ele agendava conversas com ministros, com autoridades, com chefes de Estado internacionais, agendou com o Putin, agendou com o Trump, mas quando chegava na hora das conversas, ele não entrava. Então, com o Putin ele não estava, estávamos só eu e o tradutor, com o Trump ele não estava, ele não tem nada para falar dessas coisas internacionais, e não tem nada para falar de conversa com o general. Por quê? Porque ele era tenente-coronel e quando tem general perto, o tenente-coronel não fica perto, até por uma questão de hierarquia. Então eu ficava sozinho com os generais, ele nunca estava do lado. Então o que ele dá a entender aqui? Que o Mauro Cid não teria nada, né? Ou seja, não participava de nada, ele usa essa palavra. Ele fala que ó, ele era da minha confiança, tratava de minhas contas bancárias, cuidava de coisas da primeira-dama, era um cara para desenrolar os meus problemas. Um super secretário de confiança, fala inglês, é das forças especiais, filho de um general da minha turma, mas ele não participava de nada. Então, essa é o que ele diz sobre o Mauro Cid. Nós vamos saber disso, Megali, quando a delação do Mauro Cid vier à tona. Eu, particularmente, duvido muito que o STF aceitasse uma delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid se não fosse para ele falar de coisas de quem estava em cima dele, ou seja, hierarquicamente superior a ele, e não para falar de lateral ou abaixo, né? Mesmo porque a Polícia Federal tem muitas provas já nos inquéritos, portanto, os testemunhos de Mauro Cid interessaria para quê, né, Megali? Se não fosse para falar coisas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua família
e os generais que estavam acima dele. Não parece que não teria muita lógica, mas essa é o que o Bolsonaro fala. Mônica, o que me chamou a atenção é que, bom, até pela sua personalidade, o ex-presidente costuma se voltar contra aqueles que ele considera traidores, e é muito fácil você virar um traidor de Jair Bolsonaro, basta você não se curvar totalmente a ele, com a força de 1000 trovões, né? Lembre-se das mensagens do Carlos Bolsonaro e das palavras do próprio ex-presidente a respeito de Gustavo Bebiano. O que fizeram com a Joyce Hasselmann, por exemplo, né, que era chamada de gorda e daí para baixo, quando rompeu com o presidente. Enfim, a lista é bem longa. E no caso de Mauro Cid, a ser verdade o que diz o presidente, que ele não tem o que delatar, o que ele está fazendo é um grande gesto de traição, porque ele estaria fechando um acordo de delação premiada, portanto, para inventar acusações contra o ex-presidente, tá certo? E me chama a atenção a maneira doce com que Bolsonaro fala de Mauro Cid nessas circunstâncias. Bom, é um traidor, mas ele entende e gostaria muito de dar um abraço nele. É curioso, não é uma reação típica de Bolsonaro, Mônica. De fato, a reação é essa que eu estou te relatando. Inclusive, eu perguntei para ele, né? Obviamente, né, que o Bolsonaro gostava dele, ele do Bolsonaro, ou no mínimo existiu uma irrestrita confiança. Ou o tenente-coronel Mauro Cid não teria ficado onde ficou por 4 anos, e não teria, inclusive, né, Megali, vamos dizer, de uma certa forma, silenciado até hoje, né? Ele ficou 4 meses preso, não é que ele saiu falando, não gostava do Bolsonaro, já vou falar logo mal do Bolsonaro e tchau. Não. Então existe ali uma ligação forte entre eles, e o que levaria talvez o presidente a ficar ainda mais indignado com um gesto que poderia ser considerado de traição, como diz você. Mas não é essa a postura, de fato, do Bolsonaro. O que ele falou? Falou mais, né? Estou vendo aqui, ele falou, o Cid é uma pessoa decente, o Cid é bom caráter, o Cid não vai inventar nada, até porque, o que ele falar, ele vai ter que comprovar, né? Então, ele, de fato, só elogios ao Cid. Boa pessoa, bom caráter, decente, de confiança, quero abraçá-lo, me coloco no lugar dele, sei o que ele está passando, ele não vai inventar nada, e pontuando sempre que sequer poderia, porque não participava de nada, né? O ex-presidente, eu percebi outra coisa também, Megali, que ele sempre fala do 8 de janeiro, 8 de janeiro, 8 de janeiro. Ele não fala dos outros inquéritos, porque são 5 inquéritos, e a delação do Cid vai abarcar os 5 inquéritos. Mas ele fica muito no 8 de janeiro, para mim, ele tem uma percepção de que é por aí que o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, podem conseguir provas que o incriminem, né? Porque ele insiste muito em falar, há uma intenção de nos ligar ao 8 de janeiro, isso não existe, pegaram meu celular, nem forçando a barra eles podem falar que fui eu, querem encontrar quem organizou isso, mas não conseguem chegar a mim. Eu me retraí depois da derrota do Lula, eu fiquei no Palácio da Alvorada por 2 meses, eu ficava lá de bermuda, recebia poucas pessoas, falei com poucas pessoas, meu celular prova isso. Eu percebi que ele está muito centrado na questão do 8 de janeiro, Megali. Muito bem. Mônica, um beijo para você. Aliás, a entrevista tá toda ela lá na Ilustrada, hoje na Folha de São Paulo, vale a pena dar uma conferida. Beijão, Mônica, até amanhã. Obrigada. Valeu.